Boa tarde a todos e a todas. Muito bom estar com vocês até hoje da manhã. Eu não sabia com certeza que eu iria conseguir vir por algumas questões pessoais, mas já de só passar essa manhã com vocês, ouvir a fala do professor Jesus, não foi muito bom essa palestra? Foi, e é algo que eu gosto muito do vínculo de estar pensando juntos. Para os que não me conhecem, eu sou Delcio, sou mestre em serviço social, com uma especialização em terapia cognitivo-comportamental. Fiz a minha formação nos Estados Unidos, cresci no Canadá. Estou aqui no Brasil já há 11 anos, atuo na ABA, na Zona Sul de São Paulo, com um programa de acolhimento familiar lá, trabalhando ali na Zona Sul já há quase 10 anos, com foco no acolhimento familiar, e nosso programa está prestes a se tornar um dos 3 serviços de acolhimento familiar na cidade de São Paulo, com a abertura dos novos programas, serviços lá. Essa pergunta hoje de manhã: por que as cidades grandes demoram tanto para conseguir implantar o acolhimento familiar? Nós estamos quase lá em São Paulo. Muito bem. Eu vou ser rápida e focado na minha fala. Tivemos uma conversa na mesa de almoço hoje da necessidade de controlar os tempos, porque é um tema muito importante, de bastante utilidade para nós. E para essa conversa que tenho hoje, eu acho que eu trago talvez duas experiências que possam informar o nosso debate hoje. Quero agradecer a Sandra e a Jane pelo convite, pela confiança. Fizemos lá na ABA, um tempo atrás, uma tradução de um material, esse livro, essa apostila de capacitação, chamado Desafio do Acolhimento, e temos usado esse material na nossa capacitação com as famílias. Alguns de vocês já ouviram falar do Mick Peace, que é um consultor internacional em acolhimento familiar. Ele tem vindo ao Brasil em vários momentos, primeiramente acho que em São Pedro do Sul, o colóquio em 2014, e esse material nós trouxemos aqui, adaptamos, traduzimos, e o que eu gosto muito é o foco prático com as famílias. E uma outra experiência que tivemos durante os últimos 18 meses, agora lá na ABA, é de fazer um trabalho de pesquisa sobre a questão da formação, justamente para embasar um novo currículo de capacitação para nossos educadores no acolhimento institucional, e também para começar a revisar esse material para as famílias acolhedoras também. A Deborah Strong é uma terapeuta ocupacional que foi nosso consultor. Ela estava fazendo o mestrado dela e acabou sendo publicado nos cadernos brasileiros de terapia ocupacional. Então, vou tirar dessas duas experiências. Para começar, quero trazer 2 pensamentos sobre a formação. O primeiro, o conceito de formação deriva da palavra latina formatio. Trata-se de ação e do efeito de formar ou de se formar, da forma a constituir algo, ou tratando-se de 2 ou mais pessoas ou coisas, compor o tudo do qual são partes. Nós temos que sempre lembrar, com nossas famílias acolhedoras, que nós pedimos para eles fazerem algo que é bastante difícil. Nós pedimos para eles cuidarem no ambiente provisoriamente que é para ser permanente. Nós pedimos para eles cuidar de curto prazo, muitas vezes, apesar de ter longo prazo também, e um ambiente que é feito para ser o longo prazo. Nossa luta é para a permanência para as crianças. Entendemos isso, justamente por isso temos o foco na família de origem, ou uma transição para a família substituta, mas com esse foco na permanência, nós precisamos ajudar as famílias dentro desse ambiente conseguir dar conta da tarefa que é dado a eles. Qualquer família
não entra nesse processo pronto. Eu diria assim, temos alguns que já vêm com características específicas que podem auxiliar, mas se nós queremos famílias de qualidade, nós temos que formá-los. E essa palavra formação, eu gosto em vez da capacitação, porque traz o conceito de mudança, do começo ao fim. Temos também a fala aqui do Franklin Leopoldo e Silva, um professor lá no USP, que fala: temos, portanto, no mínimo duas questões que devemos vincular à formação. Em primeiro lugar, a questão do conhecimento, como ele se estabelece, como ele é adquirido, como ele se desenvolve e questões afins. Em segundo lugar, a questão do juízo, como se pode, a partir de algum tipo de conhecimento, efetuar um juízo, efetuar um julgamento sobre o que quer que seja. Primeiramente, nós precisamos do processo de capacitação para passar informações, dados, números, fatos, realidades, mas diante dessas informações, nós queremos que eles tenham um impacto sobre a família, a partir desse impacto que as famílias tenham as habilidades de lidar com as situações que eles enfrentam no dia a dia do acolhimento. Nossa pesquisa que fizemos trouxe alguns pontos sobre os materiais de capacitação que já estão sendo usados internacionalmente. Então, os nomes deles aparecem embaixo dos pontos aqui, porque são os programas de formação de acolhimento familiar mais usados internacionalmente. E cada um tem um foco diferente, que acaba sendo um foco que é importante quando nós pensamos sobre a importância da formação. Acolhedores precisam entender o que estão se dispondo a fazer. Precisa ser trabalhado suas expectativas versus a realidade. Não é como criar seus próprios filhos. Isso é só uma das expectativas que muitas vezes as famílias que entram no acolhimento têm. Então, precisa saber das especificidades da modalidade em geral, do programa de acolhimento familiar, e eles têm que ter essa orientação. Então, isso é um foco. Segundo, acolhedores precisam conhecer os valores e as competências necessárias para cuidar efetivamente das demandas de cada criança. Quando a gente pensa, por exemplo, sobre um valor que é a reintegração familiar, se a família não tem isso como um valor, a família acolhedora, então, durante aquele trabalho, no momento quando a criança está fazendo as visitas com a família de origem, volta muitas vezes das visitas com dificuldades, com ansiedade, e às vezes as famílias nos falam que, nossa, deu 10 passos para trás, depois que a gente tinha feito tanto progresso para eles. Se não tem esses valores já fixos dentro, aí é difícil a familiar apoiar e cuidar da criança para conseguir passar naquele momento. Eu só coloco aqui, não vou ter tempo para passar tudo, mas eu incluí no material, porque eu sei que vocês vão receber uma cópia, um exemplo dos valores e competências essenciais que nós desenvolvemos lá na aba, como pontos que nossos cuidadores podem ter como: se eu vou conquistar aquilo que eu quero na minha atuação, então eu vou ter uma habilidade em cada uma desses valores. E por fim, pensando sobre a importância da formação, acolhedores devem saber como aplicar habilidades, princípios e estruturas comportamentais no dia a dia da vida familiar. O exemplo ali é o Multidimensional Treatment Foster Care, que seria o acolhimento familiar de tratamento multidimensional. Tem a ver com o acolhimento terapêutico que o Jesus falou sobre hoje da manhã. Nós temos, através da formação, para as famílias, as habilidades de lidar com várias questões no dia a dia de uma maneira terapeuticamente. Eu sempre lembro sobre um pai acolhedor uma vez, que ele tinha passado de uma situação de ouvir da menina de 4 anos que ele estava acolhendo,
E a menina revelou para ele, para a esposa dele, um estudo que ela tinha passado. E isso foi muito difícil para esse pai acolhedor. E ele me perguntou como que eu teria a estrutura de ouvir isso de uma menininha de 4 aninhos. E essa pergunta me desafia, porque eu sempre penso quando nós estamos preparando nossas capacitações sobre essas perguntas. Como que nós preparamos as famílias para as realidades que eles vão enfrentar. É interessante quando nós pensamos na formação, que muitas vezes nós pensamos que formação é bom, automaticamente. Quando muitas vezes, falando com juízes pela primeira vez sobre acolhimento familiar, ou técnicos, e sempre surge aquela pergunta sobre, e a família, como que eles ficam quando a criança vai embora? E minha resposta automática é, bem, nós capacitamos eles, nós capacitamos as famílias para, quando eles chegam nesse momento, eles conseguem lidar. Essa resposta tranquiliza as pessoas, porque temos essa confiança no processo da formação. Mas cuidado com o pensamento de que formação sempre vai ser bom ou vai trazer efeito, porque dentro dessa pesquisa que nós fizemos, tem vários programas de capacitação que não demonstrou tanto efeito assim. E você pode ver as referências teóricas de alguns e aí as variados resultados de qualidade desses projetos. Nós selecionamos a teoria da aprendizagem social porque foi uma das melhores qualificados e estudados que nós vimos dentro dos estudos. Teoria, só para passar rapidinho, da aprendizagem social é considerado o ponto entre o behaviorismo e a abordagem cognitiva ou ensino teórico. O foco está em ajudar as famílias saber como agir, os comportamentos que tem para encorajar a mudança de comportamento dentro das crianças, sempre reconhecendo que a criança tem um lado cognitivo disso, a criança pensa, não é que automaticamente os comportamentos vão ser mudados. E essa questão dos pais acolhedores serem o mediador do resultado do acolhimento também apareceu em outro estudo que nós olhamos sobre características dos programas de formação mais afetivas, baseado na lógica de que os comportamentos dos pais acolhedores é o mediador dos resultados dos acolhidos. Também uma outra característica muito importante é dentro do acolhimento ensinar as nossas famílias a lidarem com idades e fases de desenvolvimento diferentes de cada criança. Nós temos uma mãe acolhedora que acolheu uma menininha de 1 ano e ficou até 2 anos e meio, mais ou menos, e isso deu a confiança dela para estender o perfil. E aí nós acolhemos um menino de 16 anos dentro da casa dela. E lógico, é uma situação completamente diferente. Então, dentro da nossa capacitação, temos que ter certeza que ela está preparada para isso. E esse último ponto, focados em reduzir fatores de risco conhecidos e melhorar os pontos fortes individuais. Isso é uma coisa do dia a dia mesmo, do trabalho técnico que nós não podemos esquecer, de que quando uma criança entra numa casa, temos que ver quais são as coisas que a criança está trazendo junto, que é um ponto de risco. Por exemplo, se você tem um adolescente que automutila, então qual é o plano, e isso conversado com a família para lidar com uma situação. E se aquele adolescente tem uma habilidade de música, que seria um ponto forte, então como usamos isso para mitigar, para mudar, para melhorar a autoestima daquele adolescente. E por fim, pensando sobre essa parte mais teórico, sobre formação, tem os tipos de metodologias diferentes, os meios diferentes de passar e fazer
a formação. Programas psicoeducacionais, algo tipo que nós estamos fazendo agora, combinam formatos de palestra e discussão, fornecendo uma educação aprofundada sobre tópicos abordados, grupos de treinamento de habilidades parentais. Essas costumam ser mais dinâmicas, mais longos, com dramatização, encenação, colocando na prática as habilidades que nós queremos que as famílias assimilam, que recebem. Geralmente, muitas vezes são baseados na teoria do vínculo, porque tem muito a ensinar com famílias como que eles podem encorajar o vínculo com a criança. E, por fim, capacitação refletiva. Isso oferece mais oportunidades para os participantes compartilharem, trabalharem. Usamos isso muito nas rodas de conversa, porque há essa troca, essa troca entre as famílias sobre os anseios e as dificuldades que eles estão enfrentando. Esse é o nosso fluxograma que nós usamos para mostrar o caminho para a família acolhedora, realmente uma família interessada, se tornar uma família acolhedora. Temos esse círculo azul ali no meio que mostra o momento daquele capacitação inicial, aquele capacitação mais comprido. Lá na aba nós fizemos em 10 sessões de 2 a 3 horas a cada um. E trabalhamos o quê? Esses assuntos, várias uma delas, histórico de acolhimento no Brasil, razões pelas quais crianças e adolescentes não podem viver com suas famílias, o que os acolhedores fazem. De novo, voltando para aquela questão das expectativas que a família tem. Tem que ser tão claro e tão simples assim. Proteção da criança e do adolescente, criando um ambiente seguro. Como que é receber uma criança na sua casa? Muitas vezes, uma outra criança, talvez como meu filho, porém, não é seu filho, é filho de outra pessoa. E coisas básicas, como fecha a porta do banheiro ou não, como que é a porta do quarto, como que nós fazemos isso? Essas coisas têm que ser conversadas e tratadas com cuidado. Trauma infantil, vínculo e apego, separação e perda, desenvolvimento infantil, entendendo e lidando com comportamentos, papéis e responsabilidades, e trabalho em equipe. As famílias entendemos que queremos tratá-los no nosso nível, eles fazem parte da equipe, todo mundo tem um papel para cumprir ali naquele lugar. E esse ambiente nós queremos criar. Eu coloquei esse roteiro só para que ela estivesse dentro do material para vocês depois, mas para falar que nós queremos criar um ambiente de capacitação que está no nível dos acolhedores. Sentamos num círculo, encorajamos perguntas e discussão, usamos vídeos, filmes, encorajamos as famílias já virem tendo lido aquela parte da apostila para aquela semana. E não há nada mais legal do que, como aconteceu nesse final de semana, uma família lá na frente, falando com famílias interessadas, falar um conceito que você capacitou, você passou para eles há 2 anos atrás, e a família falar de como que isso foi importante, fundamental para a família conseguir passar aquele momento difícil que estava acontecendo dentro do acolhimento. Também incluímos, onde possível, os outros membros da família, de acordo com a possibilidade que eles têm de presença, e até uma certa idade, já ter filhos. Também, quando é filhos mais novos, marcamos um momento separado também. E as outras partes, né? Porque a formação continuada, ela usa várias peças. Então, lá na aba temos os 10 encontros temáticos ao longo do ano e 10 rodas de conversas acontecendo intercalado a cada 15 dias. Isso é algo que eu acho muito interessante sobre a experiência brasileira, porque no Canadá e os Estados Unidos, o acompanhamento é muito mais individual e não tem tanto troca em grupo, pelo menos na minha experiência, nos lugares onde eu trabalhei. Então, esse apoio é fundamental. A avaliação, recertificação anual, visitas domiciliares, cursos, seminários, capacitações externas. Tem alguma família acolhedora que está aqui
hoje, que legal, muito bom. É muito importante vocês estarem se capacitando também aqui dentro desse ambiente. Registros mensais, nós pedimos para nossas famílias preencher um papel por mês que trata com 4, 5 áreas diferentes do desenvolvimento da criança também. Mudando o foco um pouco agora e pensando sobre os profissionais. Eu falei das famílias, pensando sobre a maioria de vocês que trabalham na área do acolhimento familiar. Tem a questão de como você se abordou esse tema para a primeira vez, como que você vem entendendo. Tem os documentos básicos, o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Quantos de vocês pode dizer que você leu o Plano Nacional por inteiro? Quantos? Opa, mais do que eu pensei, que legal. Eu tinha usado aquele plano várias vezes ao longo desses últimos anos, mas em agosto, pela primeira vez, indo para Curitiba, eu peguei o plano inteiro e li ela por inteiro. É muito bom, dá um norte para nosso trabalho tão profundo, e eu fico realmente maravilhado pelo conteúdo, a riqueza que está ali dentro, que foi desenvolvido, escrito lá atrás, pelas várias pessoas que estão aqui dentro, que têm dado esse norte e têm nos levado até onde nós estamos agora. Mas com esse slide, eu quero focar especificamente em que eu entendo para ser desafios especificamente dos profissionais do acolhimento familiar. Porque, por exemplo, trabalhar às vezes com a família de origem é algo que precisa ser aprendido. Porém, também é um desafio daqueles que trabalham no acolhimento institucional também. Então, essa lista é especificamente pensando sobre essa questão daqueles que trabalham com o acolhimento familiar. Não é uma realidade de todos os serviços no país, mas lidar com um serviço em que os principais colaboradores são voluntários é um desafio em nosso trabalho. E o jeito que está sendo feito o modelo aqui no Brasil, a grande maioria dos serviços tem essa questão de ter os principais pessoas que trabalham no serviço numa situação de voluntário. Isso tem um lado, eu acredito, bastante positivo, e um lado que essas famílias investem com o coração mesmo, eles se doam, porém não tem uma relação trabalhista, e quando há dificuldades no caminho, precisa corrigir, precisa ajustar no caminho, muitas vezes isso pode ser um desafio para o profissional. Precisa praticar liderança de tal forma que ganha a confiança da família através do que nós chamamos do soft power, né? Um poder legislativo, de repente, não executivo. Lembrando que liderança não é a mesma coisa que o exercício de poder. Então, é um desafio. Estar em contato com pessoas nas áreas mais pessoais das suas vidas. Dentro da avaliação, aquela que está fazendo a avaliação precisa saber tudo sobre a família, para não ter surpresa lá na frente, apesar de muitas vezes a gente tem surpresas lá na frente, né? Mas esse nível de abertura e depois a força motriz do acolhimento familiar é o lar, é o ambiente familiar, e o profissional está sempre ali dentro. E como o professor Jesus muito bem colocou, nós precisamos que as famílias agem com um meio de contato completamente por perto, colocando o profissionalismo, às vezes, ao lado nessa questão de espaço. Porém, nós somos profissionais. Lidar com isso é um dos desafios. Avaliar e manter famílias. Esse desafio, que existe um número limitado de famílias que nós vamos conseguir, às vezes, na avaliação, será que a gente recebe essa família ou não? E há a pressão de precisar mais famílias, depois que a família está aprovada, então, para conseguir manter essa família, é um dos outros desafios do acolhimento familiar. E a carga emocional do acolhimento. Muitas vezes, isso acontece mais forte no momento do desligamento. Acontece em outros momentos do acolhimento também, mas às vezes são os profissionais que precisam colocar os limites
para que aquela reintegração aconteça de uma maneira saudável. Ao colocar os limites, às vezes se torna alvo, talvez, da dor, dos anseios das famílias, e esse relacionamento, saber lidar com isso, até quase um trauma secundário, é um desafio para os profissionais. Introduzir o serviço, sistema de garantia de direitos, precisa de muita paciência, insistência e criatividade para trazer todas as pessoas para ver os benefícios de acolhimento familiar, reconhecendo os desafios, mas fazendo para que as pessoas continuem apoiando. Eu tenho visto nos Estados Unidos e o Canadá que há uma percepção, eu diria até negativa, sobre acolhimento familiar na cultura geral. Há essa percepção, inclusive por algumas razões que são válidas, que eu acho que o Brasil, dentro da sua implantação do serviço, pode até evitar de repetir aqui. Porém, ao mesmo tempo, eu consigo ver nos Estados Unidos e o Canadá também de quanto eles têm esquecido qual que é a realidade de ter todas as crianças no acolhimento institucional e o que isso gera nas crianças. Então, temos que ter essa visão equilibrada. Sabemos quantos desafios enfrentaremos no nosso trabalho, mesmo assim, temos que seguir aquilo que sabemos que é melhor para a criança. E é justamente a formação profissional que vai nos ajudar como profissionais a fazer isso. O processo de pensamento profissional informa e ilumina o tomador de decisão e resulta não apenas no uso instrumental do conhecimento adquirido, mas também produz uma mudança cognitiva ou afetiva no participante. E eu entendo que as profissionais precisam desse conhecimento, esse crescimento profissional, para que nós conseguimos fazer aquilo que é melhor para a criança. Trago esse slide aqui, nossos parceiros lá em São Paulo, o Instituto Fazendo História, eles têm feito a sistematização do seu trabalho no livro Famílias Acolhedoras, Acolhendo a Primeira Infância, está no site, eu acho que a Lara está aí em algum lugar. E eu estava lendo o livro e eu gostei muito de chegar no anexo 1, que traz um roteiro sobre o processo de capacitação que possa fazer com os profissionais dentro do serviço, e eu queria dar destaque para isso. E a formação continuada dos profissionais. Reuniões semanais ou bimestrais com o gerente do projeto, com os técnicos, supervisão por um profissional externo, não é algo que nós temos conseguido lá na aba ainda, mas gostaríamos. A participação em seminários e capacitações com temas relevantes à área. E algo que nós temos feito em alguns anos também é quando você para no começo do ano para fazer o planejamento do ano, já faz um plano de capacitação para cada profissional também, porque ajuda naquele momento quando durante o ano está decidindo quem vai para qual capacitação, para qual seminário. De repente, então, não é que vai ser no bonito, então, que você vai para lá, mas tem a ver realmente com o sujeito, né? O que vai ser estudado, que decide isso, questões de investimento de recursos, de repente a capacitação gratuita, geralmente, às vezes, a gente tudo vai, mas pode até encorajar para investir o dinheiro que precisamos nas áreas que tem a ver com a capacitação com o plano também. E para terminar, eu gostaria de ler esse relato que eu recebi no final de semana de uma família acolhedora que recentemente fez a reintegração da primeira criança acolhida, porque eu acho que demonstra um pouquinho um resultado de um trabalho feito na área de formação. Despedida, Orum, até logo, titios. Meu amor, nosso primeiro amor acolhedor. Hoje, depois de 6 meses de muita dedicação, muito carinho, muitas mudanças, muito desenvolvimento, nosso Joãozinho, mudei o nome, vai seguir a vidinha dele. Será amado por mais pessoas, além de todas aquelas que, numa onda gigante de carinho, nos ajudaram a dar esperança e sorriso nesse rostinho, que chegou desconfiado, assustado e quietinho. E hoje tem essa alegria, opinião e gostos próprios, sabendo que você pode e deve ser muito feliz.
Vai lá, meu anjinho, seja muito feliz. E saiba que aqui fica mais uma família que te ama e estará com vocês sempre. Nosso coração está pequeno e com muita saudade. As lágrimas e o aperto estarem aqui por algum tempo ainda, mas aliviado e feliz em saber que de alguma forma contribuímos para você ser um ser humano fantástico. Te amamos muito, você é perfeito, uma criança que transmite paz e tranquilidade. Obrigado por nos ensinar tanto. Achamos que te faríamos bem, mas você nos transformou. E ali a gente vê um poder muito forte da criança na formação